senhor. Boa noite, caros irmãos, caras irmãs, no Ideal Espírita. Que nos abençoe Jesus, o amigo de nossas almas. Neste momento, mais uma vez, como nós fazemos todas as sextas-feiras, nós damos início à nossa live. E hoje destina-se a continuar o estudo do livro dos Espíritos. Dona Verinha. Vamos orar a Deus, então, meus irmãos e minhas irmãs. Amigo Mestre Jesus, cá estamos desejosos de adentrar os mistérios do universo. Aqui estamos secundados por irmãos e irmãs muito queridos e queridas, cada um, cada uma, secundado por seu mentor espiritual. Aqui do meu lado direito está a minha mãe, Dona Maria Helena. E lá no outro cômodo está meu pai, Orlando Greff. Ó Senhor Jesus, vós mesmo dissestes que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, ali vós estaríeis. E cá estamos reunidos em vosso nome, duas ou três pessoas. O João Dalmolin, o seu Sebastião também de Maracaju. E aí, então, nós vamos orar pedindo permissão para estudarmos o livro básico da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, este mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livre nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Com essas palavras, então, meus irmãos, minhas irmãs, eu declaro iniciada a nossa reunião, passando a palavra para o tio Odilon. Boa noite mais uma vez, boa noite a todos, boa noite a Dona Verinha, a Maria Helena, boa noite. André, Luiz, Orlando, seu Sebastião, Sheila, Luísa, João Dalmolin, nosso presidente da nossa casa, que é responsável por essa live, né? União Espírita Beneficente Allan Kardec. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 2 dos Elementos Gerais do Universo. O subtítulo é Espírito e Matéria. Espírito e Matéria. Esse é a 7ª reunião sobre o Livro dos Espíritos. Passou 7 reuniões. Mas passa, né? 7ª já, hein? 7ª reunião. E nós vamos fazer da maneira que nós já convencionamos, já fizemos outras vezes, né? Cada um é responsável pela leitura de uma pergunta e a resposta também.
E se se sentir motivado, à vontade, inspirado, intuído, né? Comente, discorde, concorde, apresente ideias, né? Está aberto para quem quiser participar. É um estudo que nós queremos que ele seja um estudo em grupo, né? Que todos participem, que todos dêem a sua contribuição. Todos temos experiência, aqui nós estamos reunidos em pessoas que já são espíritas há bastante tempo, que já têm algum conhecimento, todos nós, e podemos contribuir. E ainda que não tivesse, né, uma temática que nos instiga mesmo. Né? Elementos gerais do universo, espírito e matéria. Vamos lá, essa primeira pergunta, que é a pergunta de número 21, ficou como responsável o João Dalmolin. Sem mais delongas, João Dalmolin, está por sua conta. A matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por ele em dado momento? Resposta dos espíritos. Só Deus o sabe quando foi criada a matéria. Se foi desde toda a eternidade ou se foi criada depois, só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso, um momento que seja? Então, essa pergunta e essa resposta aí são, assim, um pouco... Não sei se a palavra é intrigantes, né? Convencional. Porque a gente quer saber quando que foi criada a matéria. Se existiu desde sempre como Deus, se ele criou em algum momento. E aí está dizendo que não dá para a gente especular sobre isso, não é possível. Porque só Deus é que sabe. E nós sabemos que Deus criou os dois princípios, o princípio material e o princípio espiritual. O princípio material deu origem à matéria. O que é exatamente o princípio material não tem uma definição, porque princípio é algo que explica ou que dá causa a alguma coisa. Algo que explica ou dá causa. Algo que deu causa. E aí o princípio material não é a matéria, é o princípio material. E a matéria como que surgiu? Então, talvez a pergunta venha antes da matéria. É com o princípio material. Como é que Deus criou? Quando que Deus criou? O que é o princípio material? Porque o princípio não é a coisa. A coisa, no caso, é a matéria. Então, aí está dizendo mais algumas coisas de Deus, né? Nossa razão deve indicar que Deus, como Deus é um modelo de amor e de caridade, ele nunca esteve inativo. Deus nunca... Isso Jesus mesmo disse, né? Meu pai trabalha até hoje, eu também. Deus nunca teve inativo, mas é intrigante a gente se perguntar assim, mas desde sempre? Sempre para nós é muita coisa, né? Eternamente, desde quando que é o sempre? Nós temos uma visão de limite das coisas. Eu acredito que os nossos ciclos que nós vivemos, os períodos e os estágios que nós vivemos, eles nos viciam em pensar num começo e num fim.
nos condicionam a estar sempre pensando nisso, quando que começou, quando que é o fim, porque tudo aqui no nosso mundo, no nosso planeta, é cíclico. Acontece, começa, desenvolve, amadurece, termina e começa de novo. O tempo é tudo contado por ciclos e nós temos uma mania de, quando termina um ciclo, a gente ficar assim numa visão de que agora tudo é novo. Tudo é novo e nada é novo. Nada é novo, tudo é muito velho, tudo é a mesma repetição de sempre no tempo, né? É uma visão mágica. Começa novo mês, novo dia, nova estação, começa novo período, às vezes num período tão longo que nós nem temos consciência de que ele está começando e que a altura que ele está, que são os períodos cíclicos de 28 mil anos que a Terra vive, né? Cada 28 mil anos acontece alguma coisa. E nós temos essa pergunta aí, e está dizendo, olha, não dá para saber, mas é certo que Deus nunca ficou parado. Deus, por assim dizer, é ação permanente. Isso que é Deus. Não tem mais. Deus nunca ficou nenhum momento ocioso. E Deus, eu achei interessante aí, colocar que Deus é modelo de amor e caridade, porque Deus é algo assim tão inalcançável para nós, que Deus é modelo de tudo que é perfeito, de tudo que é bom, de tudo que é amorável, de tudo que é misericordioso. Então Deus é modelo de tudo isso para nós, porque Deus demonstra que ele é todas essas qualidades, todos esses atributos dele ao infinito. Guilo, né? Fazer, praticar conforme os ensinamentos dele. Então é o nosso grande modelo de amor e de caridade. Deus é muito mais do que isso, no meu entender. E Deus é modelo de tudo que é bom, de tudo que é sublime, de tudo que O livro dos é isso, né? A matéria, nós já temos que lembrar aquela explicação sobre a matéria, sobre o princípio material, que o princípio material ele se desdobra da matéria inicial, né, que é o fluido cósmico universal, que é uma matéria inicial, e esse fluido, apesar de ele ser leve, intangível, imponderável, né, imperceptível para nós, não medível, não mensurável, né? Acho que é a palavra mais correta. Apesar de tudo isso, ele ainda tem várias gradações de ponderabilidade, vamos dizer assim, para quem está no mundo espiritual, para os espíritos. Ele ainda tem, como para nós, né? Como para nós, aí nós temos as matérias mais leves e as mais densas, né? Nós temos os gases, temos os líquidos, temos os sólidos e outras, né, estados intermediários entre eles. E o fluido universal também, e dele vem a matéria. Mas a pergunta, eu acho que queria saber se dá para saber quando Deus criou isso, né? Essa origem, esse fluido cósmico universal, como que isso foi criado. E nós sabemos que ele vem do princípio material. Acho que é isso que eu entendi. Ok. Muito bem. Acho que está bem clara a pergunta e a resposta e os comentários. Mas se alguém ainda quiser fazer alguma contribuição, vamos abrir para... Senão, vamos passar para a próxima. Eu queria fazer um comentário, né? Porque, assim, quando se fala em modelo para nós seguirmos,
Deus não é um modelo para seguir. Segundo o livro dos Espíritos, o modelo para nós seguirmos é Jesus. Jesus foi nos dado como modelo para ser seguido. E Deus não é modelo para seguir, porque Deus é a perfeição absoluta. Então, é um modelo que é inatingível para nós, né? Porque nós não podemos ser perfeitos de todo. Haverá sempre algum pequeno detalhe de imperfeição. André, ela está na resposta da questão, está dizendo justamente isso, né? É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo, que está na resposta. Talvez é por conta da nossa visão de Deus, né? Que às vezes a gente cria algumas situações, né? Porque, por exemplo, Jesus disse: "Sois deuses", né? Então, Deus ele está presente dentro de nós, Deus está na natureza. Como nós estudamos lá no início de Deus, lá do Livro dos Espíritos, né? Logo no início, o primeiro capítulo foi sobre Deus. E daí a gente tem essa ideia desse Deus, que ele é onipresente, né? E ele está em tudo. Não o Deus panteísta, né? Sujeito a mudanças da matéria, como foi dito, mas aquele Deus que nós sentimos ele, né? Como nossa, aquele Deus que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Não sei se essa minha posição conflita com a resposta que foi dada. Não, não conflita, não. O senhor está correto. A resposta diz que Deus é também um modelo a ser seguido, né? Mas se Jesus, que é o Filho lá, Deus é a cópia de Deus, diz, né? Ele tem tudo de Deus. Provavelmente, os dois, né? Com Jesus como Deus, É a questão das palavras, né? Que às vezes a gente precisa. Por exemplo, Jesus também disse, né? Sede perfeitos, como vosso Deus é perfeito. Né? Então, a questão de como que a gente analisa essas questões e essas posições. A visão mais filosófica, né? A questão psicológica, como é que a gente analisa. Então, vamos para a próxima questão. A próxima é a 22. A 22 está com a Luísa. Luísa, por sua conta. Por sua conta e risco. Tá. A pergunta. A pergunta. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão e que pode causar impressão aos nossos sentidos, e que é impenetrável. Essas definições são exatas? Aí a resposta. São exatas do vosso ponto de vista, porque só falais a partir do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil ao ponto de não causar nenhuma impressão aos sentidos. No entanto, é sempre matéria, embora não seja para vós. E tem uma outra extensão da 22. Tem a letra A. Daí ele fala qual que é a definição podeis dar da matéria. A matéria é laço que pretende ao espírito. É laço que prende ao espírito. É um instrumento que ele usa sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. De acordo com esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. Eu achei meio confusa a letra A da 22. Eu não entendi direito. Vamos lá, então. Alguém quer comentar? Alguém quer contribuir? Bom?
A gente fica pensando assim, né? Que o corpo é matéria, né? O corpo físico. Instrumento do espírito. O espírito usa o corpo para poder se evoluir, crescer. Se manifestar. E o resto que não tem o espírito igual as montanhas, a terra, as árvores, né? Tudo é matéria também. Mas, de um modo geral, todo esse tipo de matéria também é utilizado pelo espírito encarnado, né? Digamos assim. É utilizado também, porque a terra é utilizado, os vegetais, as árvores, tudo que é matéria está à disposição do espírito, né? O corpo ele utiliza. E o resto ele usa também para a sua evolução, crescer, progredir, porque nós estamos encarnados aqui num corpo material, né? Girou. E dependemos das coisas para poder sobreviver. Então, é interessante essa questão, porque ela abrange, assim, de um todo, né? A pergunta inicial, né? O Kardec ele faz uma definição da matéria e ele pergunta se essa definição está correta, né? Que fere os sentidos, né? Que era a visão da época que até hoje, né? Muita gente se prende a essa visão. Hoje já avançou um pouquinho mais, né? Que hoje nós já conhecemos a matéria em outros estados assim que naquela época de Kardec ainda não era muito popular esse conhecimento. E aí ele fala bem assim, bom, a matéria é o quê? Aquilo que fere o sentido. O que é esse sentido? O João até falou na palestra que ele deu no início, né? Ele comentou esse pedacinho aí da matéria, aquilo que fere o sentido, os 5 sentidos, né? Aquele sentido que nós conhecemos. E aí ele fala, para vocês é isso, né? Vocês encarnados, isso é matéria. Mas, no entanto, matéria, ela existe em estados que vocês nem imaginam, que vocês desconhecem. E daí vem a item-A da 22, que daí sim, Kardec pede que os espíritos definam o que é matéria. Ele fez uma definição e daí depois ele pede que o espírito defina o que é matéria. E o espírito, de novo, né, ele repete que falta uma palavra para definir. Então, o que é matéria? Matéria é o laço que une o laço que prende o espírito. Matéria é o laço que prende o espírito. Então, ela é um instrumento do espírito para ele exercer a sua função aqui, para ele se manifestar enquanto aqui na Terra, encarnado. Então, do nosso ponto de vista, né, ele não é nada até, né? Até acho que vai numa pergunta mais à frente que vai falar sobre isso. Mas ele é o agente intermediário sobre o qual atua o espírito. E quando a gente fala em agente intermediário, né, vamos estudar na doutrina espírita, algumas situações, por exemplo, do perispírito, né, que é um agente que o espírito se utiliza para manifestar, e que é a matéria. O perispírito, a gente não enxerga, não percebe a existência dele pelos nossos órgãos físicos, não, mas ele é matéria. Né? Ele semimaterial, né, Edu? Semimaterial, mas então, semimaterial quer dizer que ele é matéria, né? Ele faz parte da matéria. E aí vem alguns estudos agora mais recentes, né, dentro da doutrina espírita, que vem falando conversando um pouquinho mais sobre essa questão do princípio, né, da matéria, da origem, né, do elemento fluido universal, né, fluido cósmico universal, que dali que se derivam todas as moléculas, tudo que existe no universo, e que ali é energia, mas ainda é uma definição que nós ainda temos dificuldade de entender,
porque nós ainda não temos meio de comparação. Eu penso assim que conforme a gente vai avançando, né, e vai desenvolvendo mais o sentir, né, essa sensibilidade, essa questão da espiritualização, nós vamos compreendendo mais, sem encontrar palavras para definir, mas compreendendo mais, sentindo. Né? Acho que o sentir vai fazendo vai levando nós a essa compreensão. Como, por exemplo, a questão da mediunidade mesmo, que a Aziz sempre lembra, né? Ela fala, mediunidade, como é que eu vou definir o que eu sinto? Como é que é até difícil fazer, né? Mas ela sente. Então, nós vamos desenvolvendo mais as sensibilidades outras, não só nesse campo da mediunidade, e daí nós vamos podendo compreender um pouco mais. Por enquanto, nós estamos assim especulando isso, né? E buscando entender um pouquinho mais sobre essas questões. E ali, o tempo todo, nós encontramos Deus, né? Nessas explicações todas, né? Deus e a sua obra, a sua inteligência suprema, nós vamos entendendo melhor. Vamos para a próxima? Vamos. Vamos para a próxima. A 23 é da Sheila. Sou eu. Sou eu. Muito bem. E a animação, O que é o espírito? O que é o espírito? Espírito é o princípio inteligente do universo. Aí ele também tem um complemento. Qual é a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito por meio da vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é uma coisa palpável. Mas para nós, é alguma coisa. Sabei que o nada é um vazio, e o vazio não existe. Aí volta naquela história que eles sempre lembram o quanto nós somos limitados, né? Para compreender os segredos, a intimidade de toda essa questão do universo, da matéria, de Deus e de espírito, né? Nós somos matéria, então nós compreendemos matéria, né? Nossa compreensão é limitada, né? Aí essas questões elas vêm para mostrar para a gente que eu penso, né? Vem para mostrar para a gente que tem mais coisas, né? Como disse, não sei se foi quem que foi, se foi Shakespeare que falou, né? Há mais coisa entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia, né? Acho que é assim, eu não sei ao certo. Mas é isso. Ok. Então, essa questão, de novo, né, como a Sheila disse, caiu naquela situação que nós não temos um entendimento. Ele dá uma definição do princípio inteligente da matéria. Até para definir o que é inteligência, né? O que é inteligência? O que é espírito? Né? Natureza íntima do espírito. Nossa linguagem ainda ela é muito limitada, como foi dito. Mas é alguma coisa. O nada não existe. E até pelos efeitos, né? Que do espírito a gente sabe que é temerário, né? Que muitas vezes nós seres humanos, quando a gente não compreende alguma coisa, a gente rejeita. Mais para frente. Sim. O Livro dos Espíritos vai tratar dos espíritos elementares. E os espíritos elementares, eles têm a ver assim com a chuva, com a neve, com o vento, né? E eles seguem uma linha de evolução toda própria. Isso aí demonstra que realmente o Livro dos Espíritos não definiu tudo, sabe? Ele foi definindo aos poucos. Ele vai abrindo assim seus segredos, né? Conforme vai dando as chaves para o nosso entendimento. A Sheila queria falar? Luísa. Luísa. Me veio uma dúvida. Será que dá para falar que a mediunidade é um tipo de sentido?
É um talento? É, tipo um sentido, tipo, que tem os 5 sentidos, né? Sim. Então, Seria o sexto sentido. alguma coisa assim. Quem pode ajudar? Que tem mais. Eu entendo que a Estudo dos mediunidade, hindus, né? Sobre essa questão do sexto sentido e tal. ela não é um sexto sentido, né? É a faculdade. Como é uma faculdade. É uma faculdade do encarnado, do espírito encarnado, né? Mas não é assim Um um sentido. sentido, no sentido do sexto sentido, né? Que teve aquele ator lá, Bruce Willis, né, no papel do espírito, né, que estava sempre ao lado daquele menino, né? O Macaulay Culkin, né? Não é Macaulay Culkin, era outro. Mas é isso aí. É que através da mediunidade a gente sente as coisas também, né? Então. É que ela tá falando que tá conseguindo. Acho que Ó, nós temos aqui do nosso lado uma médium. Eu vou chamá-la para que ela possa explicar para vocês o que é que ela sente. A mediunidade, para mim, foi sempre sofrimento. Sofrimento? Sofrimento. Porque desde criança eu sofri com a mediunidade. Eu via espíritos, eu ouvia voz, e aquilo para mim não tinha explicação, porque eu vivia em outra religião que não me explicava o que era aquilo. Cheguei a pensar que eu era meia doidinha da cabeça, meio doida. Mas aí, depois casei com Orlando e vinha saber que era mediunidade. Para mim, a mediunidade é tortura mesmo, assim, sabe? Se você vai trabalha a mediunidade, você fica bem. Se você não trabalhar, você sofre muito, sofre. Todo mundo que não trabalha sofre demais. Ele é tipo uma antena que puxa as coisas ruins. Então, para mim, é isso aí. Eu penso, não sei se eu. Então, Maria Helena, mas acho que a pergunta da Luísa aí, ela gostaria que você dissesse se esse sentimento da mediunidade, essa percepção, se isso parece ser um sentido novo, um sexto sentido, ou para você, por exemplo, parece como só uma ampliação dos sentidos que você já tem. Porque eu não vejo espírito, você vê. Eu não ouço espírito, você ouve. Eu não sinto a presença de um espírito do meu lado, você sente. Parece serem os mesmos sentidos de ver, de ouvir, de perceber, de sentir o espírito, ou parece ser um novo sentido, um sentido diferente, como, por exemplo, eu diria o sentido... as pessoas que têm a pré-cognição sabem o que vai acontecer. Isso já não tem nada a ver com ouvir, com falar, com o tato, com o olfato, com nenhum dos nossos sentidos. É uma coisa diferente. Tem, por exemplo, a psicometria. A pessoa médium que tem a capacidade de perceber as cenas, os fatos, os acontecimentos passados por meio em um ambiente ou por meio de um material, de alguma coisa, né? De uma roupa, por exemplo. Que eles tocam. Oi? Que eles tocam. E tem muitas outras capacidades que os médiums têm, né? Como é que é isso? Parece um sentido a mais ou não? Eu acho que é um sentido a mais. Mas não quer dizer assim que aconteceu depois. Eu convivi com esse sentido.
Desde que eu entendo por gente, eu vejo, eu sinto, né? E me causava espanto, né? Porque eu achava que era uma coisa é uma coisa assim do outro mundo, né? Do outro mundo dos desencarnados. Eu não acho que seja um sentido a mais. Eu não acho que seja um sentido a mais, porque se fosse um sentido a mais, todo mundo teria esse sentido a mais. Alguns têm mais, assim, forte, outros têm menos, mas todos têm. Agora, a mediunidade todos têm, como assim disse, né? Agora, todos têm. O Kardec até diz, né? No sentido vulgar, né? Da palavra, né? Ele define, né? A mediunidade ostensiva, que é essa que os médiuns é mais utilizada, né? Para denominar os médiuns. Mas todos nós temos intuições, sonhamos, né? E nos sonhos nós nos encontramos com os espíritos. Então, de alguma forma, algumas coisas que a gente faz é sob inspiração espiritual, então, de alguma forma, nós estamos sendo um meio, né, de transmissão daquela ideia. Agora, acho que a gente tropeça um pouquinho nas palavras, né? O que é mediunidade? É um dom, é um sentido, é um talento, é uma faculdade, é um atributo do espírito, né? Já que todos têm graus diferentes. Talvez seja essa questão que nós temos dificuldade, né, de saber né, como é que é isso. Eu falo por Orlando diz que eu estou errada, mas para mim a mediunidade é um sofrimento a mais. Emmanuel diz que os médios, né, eles reencarnam porque eles têm muitas encrenquinhas a resolver. Não usa esse termo encrenquinha, né? Mas nunca se nasce um médio assim, com mais sensibilidade. Eu penso que essa questão do sentido da mediunidade, talvez a gente guarda na gavetinha. Depois nós vamos comentar um pouquinho mais sobre ela quando aparecer mais o assunto. Então, a gente pode até pesquisar um pouquinho mais e na próxima a gente trazer mais informações. O que vocês acham? Eu estou sentindo que está meio embolado para mim mesmo. É uma pergunta muito interessante, mas que eu também fiquei enroscado eu não tenho uma definição assim muito clara. Ok? O que vocês acham? Dá para comentar mais, né? Outro dia. Isso. Mas, assim, aquela linha de raciocínio que eu estava vendo se a Marilena conseguia concretizar mais, expandir, esclarecer mais, é de que a mediunidade tem o médium de pré-cognição, né? Que conhece o que vai acontecer no futuro, que sabe fica sabendo o que aconteceu no passado, sabe o que aconteceu em um ambiente. Tem as tantas formas de expressão da mediunidade que, se fosse mais um sentido, parece ser até vários sentidos. Parecem ser vários sentidos, né? Por exemplo, se um de nós começa a ter a percepção do que vai acontecer com os outros, ou com uma cidade, ou com qualquer lugar, né? Se um de nós tem essa percepção, como é que a gente vê isso? Isso não é nenhum dos nossos sentidos. Isso é uma forma de conhecer, de estar consciente de algo que vai acontecer, de tomar conhecimento antes de que aconteça, e pode ser entendido, pode ser percebido como um sentido diferente. Eu acho que depende da pessoa. Por isso seria interessante a gente perguntar para mais médiuns de mediunidades bem variadas como é que eles percebem isso. Nós sabemos que o cérebro e o nosso corpo tem todos os instrumentos para que funcionem, para que existam, para que tenham efetividade os nossos 5 sentidos.
tem todos os instrumentos e o cérebro capta, recebe as informações e decodifica essas informações. Ele dá um sentido para isso que ele recebe, né? Como, por exemplo, agora nós estamos recebendo aí a luz pelos nossos olhos, que está indo como um tipo de informação que não é a imagem, é um tipo de informação que está indo para o cérebro, que o cérebro entende, decodifica essa informação. Agora, a mediunidade, até onde nós sabemos, ela é diferente, ela não entra por nenhum desses nossos sentidos. A mediunidade, ela é recebida pela glândula pineal, né? É recebida pela glândula pineal, onde tem os médiuns, tem cristais, que nós não médiuns não temos, tem cristais de apatita, e é como uma antena. E nessa antena aí ele recebe muitas coisas que circulam, muitas informações que circulam por esse outro tipo de sinais que existe no universo, e eles recebem e eles entendem, eles percebem, entendem o que é. Mas não passa, parece-me que não passa, isso já é uma questão bem técnica, não passa como os outros sentidos nossos, por órgãos que conduzem esses estímulos ao cérebro para que o cérebro decodifique. A impressão que eu tenho é que essas informações é o próprio espírito nosso que recebe, percebe, compreende, e não precisa do cérebro decodificar. O cérebro é só uma forma de expressar isso. E, claro, de produzir sensações no nosso corpo. Porque quando nós temos a consciência de algo, essa consciência, ela desperta sensações no nosso corpo, né? Desperta a sensação de admiração, de medo, vários tipos de sensações. Então é uma coisa bem complexa, mas eu tenho me surgiu essa dúvida agora. Será que a mediunidade passa por algum tipo de... Ela não passa, por exemplo, pelos nossos olhos físicos. Não é os nossos olhos físicos que recebem a visão espiritual. Tanto que o médium, ele com os olhos abertos ou fechados, ele vê do mesmo jeito. Então não é pelos órgãos físicos que chega essa informação. Ela chega diretamente para a pineal, que é uma glândula que está ali embaixo do nosso cérebro, mais para trás, e que está ali cercada de outras estruturas físicas, né? E ali ela recebe do ambiente externo. Então não parece que o cérebro tem que decodificar, parece que... Isso é uma pergunta que eu fiquei. Se o próprio espírito já recebe essas informações, já entende, e só a consciência que nós temos é que às vezes nos causa impressões. Muito bem. É um caso para a gente estudar um pouquinho melhor depois, né? A gente sempre tem as definições de sentido, 5 sentidos que nós conhecemos. Né? Quando atribui um nome diferente para uma situação diferente, a gente fica meio confuso. Também é dito que há infinitas, né, possibilidades, né? Não há esse salto, né? A mesma questão da definição da matéria mesmo, né? A gente fala, a matéria é o que a gente pode pegar. E depois fala, não, ela existe num estado bem mais sutil, vai aquela escala.
Então, a gente ainda não tem uma situação bem clara. Como o João disse, né? Se ela usa de um instrumento físico, né? Que é a glândula, aí já torna mais material também, né? Talvez seja um sentido para alguns e para outros não. Mas nós vamos, acho que, estudar um pouquinho melhor sobre isso no futuro. Dentro do próprio Livro dos Espíritos, tem alguns capítulos que falam sobre mediunidade. Daí dá para a gente explorar um pouquinho mais, até estudar em outras obras complementares, né? De André Luiz, Emmanuel, talvez, e trazer mais informações. Vamos para a questão 24. A questão 24 tinha ficado com a Zi, Orlando. Eu esqueci de passar para ela. 24 ficou com você. Então, se você tiver com ela no jeito aí e quiser ler, você pode fazer. Então vai lá. Ela estava ajudando o André. Não, mas pode fazer você, se você preferir. A Sheila estava falando alguma coisa, Sheila? Acho que ela me deixou. Lê o pai ou o senhor mesmo, tio, que até ela conseguir chegar lá, né? Tá certo. Não, até porque eu esqueci de passar mesmo, ficou ela em aberto. Eu não informei ela que ela tinha essa questão. Então, você quer que eu leia? Sim, aqui diz assim, a pergunta é: o espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um essencial do espírito. Todavia, como ambos se confundem num princípio comum, para vós são a mesma coisa. Entendeu? O que é que eu dei de novo? Não, deu para entender, sim. Entendeu? Acho que entendemos todos. A pergunta é se a inteligência e o espírito são sinônimos, né? É a mesma coisa. Então, aí a gente tem, de novo, né? A gente confunde as coisas, né? Então, ele diz aí que é um atributo. A inteligência é atributo essencial do espírito. Como a gente não sabe bem o que é inteligência, não sabe definir, né? Sabemos o que é na prática, no usual, mas não temos uma definição muito clara sobre isso, a gente acaba confundindo. Não, mas inteligência, então, é o próprio espírito. Mas não, ele é uma qualidade, é um atributo, e é o atributo essencial do espírito. É por isso que diz, né, o princípio inteligente do universo, que é o espírito. É uma definição assim, bem curtinha, mas acho que não tem muito mais a comentar. Se o João quiser fazer algum comentário, alguém mais? Então, se vê aí que Kardec está insistindo na definição, na busca da natureza, da essência do espírito. E aí ele pergunta, e é a mesma coisa que inteligência, o espírito? Você fica fazendo a pergunta de forma diferente, mas perguntando a mesma coisa. Mais ou menos isso. Né, ele está insistindo, né? Mas não dá para dizer bem o que é o espírito e tal, né? Mas ele é a mesma coisa que inteligência? Daí, não é a mesma coisa que inteligência. Porque a inteligência é uma qualidade dele, uma qualidade essencial. Então, é algo que define bastante, que fala bastante sobre o espírito, a inteligência. Mas devem haver outros atributos, também é um atributo essencial. Deve ter mais atributos essenciais do espírito, né? Acho que não chega a explorar aí, quando se trata do espírito, por exemplo, se o amor é um atributo essencial do espírito, se a bondade né? São atributos essenciais do espírito. Mas está dizendo que para nós é difícil de eles dizerem o que é. E para nós se confunde. E que fique assim. Que fique assim, a gente pensa que espírito é inteligência, tá bom. Tá bom, não tem problema. Tá certo. Meus irmãos, nós já estamos com 52 minutos de live. E teria mais uma pergunta que ficou Orlando para fazer.
Eu queria propor será que a gente poderia fazer essa pergunta na próxima? Ou Sim. aí a gente deixa para a próxima, ela seria a primeira, igual aconteceu com o João. Eu sempre coloco uma a mais, já imaginando que a gente não ia dar conta mesmo. E aí essa última acaba ficando para a semana seguinte. Então tá certo. Como o nosso coordenador da reunião ele está impossibilitado de continuar, eu devolvo a palavra para o João, então. João, continuar nosso encerramento para nós. Por favor, nosso presidente. Então, o encerramento não tem muito que retomar o assunto, né? Não é o caso de retomar o assunto. Acho que é o caso até da gente... Talvez seria de a gente avaliar um pouquinho como é que cada pessoa está, ou um ou outro, dizer como é que está sentindo isso, né? Se está interessante, se está com vontade de seguir acompanhando, ou está meio árido isso aí, ficar falando, respondendo essas perguntas sobre o que é o espírito, sobre o que é a matéria, o que uma coisa tem a ver com a outra. Para mim é um desafio. É um desafio porque vocês podem ver nos meus comentários que eu sempre fico com grandes questões, grandes dúvidas, que vão me levar a buscar saber mais. Eu não sei como é que está aí para cada um. Mas seria interessante alguém mais dizer como é que está se sentindo. A Luísa, a Sheila. O tempo de fala de cada um, como é que está, a forma, né, de abordagem. Tem alguma ideia, alguma sugestão? Essa distribuição de perguntas pode continuar assim mesmo? Ok? Para mim tá bom. Para mim, para mãe, desse jeito tá bom. As perguntas. Deu certo. Então tá jóia. A gente tem que ter assim, a certeza de que tá de um jeito legal para todo mundo, porque o nosso grupo é pequeno e se a gente desanimar ou por algum motivo assim não muito interessante a gente achar uma justificativa para não participar, aí fica bem pequenininho mesmo, né? Tá ficando menos. E a gente o nosso sonho é trazer mais companheiros, né, para o estudo. E é um desafio. Mas também. Tá muito ótimo, viu? Eu estou gostando bastante. Que bom. Está me ouvindo, João? Estou ouvindo. Estou ouvindo, sim. Eu estou mais só. Que bom que o senhor está gostando, né? Embora seja um assunto como assim bastante diferente do que a gente busca lidar no dia a dia, né? Que a gente lida no dia a dia. Mas é interessante porque essas visões aí que vão nos dando uma compreensão mais profunda do que é o espiritismo, do que é Deus, do que é espírito, do que é matéria, de como é que se relaciona uma coisa com a outra. E eu sei que esse estudo leva a uma compreensão muito profunda de religião, da religião espírita. Ele leva a uma compreensão muito profunda, onde nós vamos distinguir realmente a diferença entre espírito, matéria, o que é matéria, o que não é, o que a ciência lida e como é que a ciência lida com as coisas e como é que não lida, e como é que o espiritismo trabalha com esses conceitos e como é relevante isso que a ciência não consegue trabalhar, que ela não alcança porque os seus instrumentos não são capazes de medir, não são capazes de observar, de sentir, mas nós conhecemos, nós temos todas as explicações e nós temos os instrumentos que sentem, que conhecem, que a ciência não tem, né? São os médios. Então nós temos esses instrumentos perfeitos. Com Allan Kardec, foi muito interessante porque ele iniciou isso e ele já fez de uma forma tão perfeita,
tão bem feita que a gente fica pensando, nossa, nós só fazemos esse pouquinho de coisa. E Allan Kardec, naquele início, com aqueles médiuns, tudo coisa nova, ele fez tão bem feito. Então vamos, nesse momento, dar graças a Deus, fazer esse encerramento com a nossa prece, dando graças a Deus, mas dando graças também a cada um que está aqui, né? Cada um de nós que está se vendo aqui, a cada um que está aqui conosco, que não estamos vendo e não estamos percebendo. Vamos dar graças a tudo, aos recursos, às condições, cada um nas suas casas, com esses recursos que a humanidade hoje conseguiu produzir, e parece que estamos juntos, né, no mesmo ambiente. Dar graças, sentir gratidão a Deus, reconhecimento a Deus, porque é dele que vem tudo isso. É de Deus, por meio desses irmãos a quem agradecemos, dessa espiritualidade benfeitora, que chega todos esses recursos, todas essas possibilidades da gente se irmanar, se confraternizar nessa busca de luzes para a nossa evolução, de luzes para a realização com maior êxito possível das nossas missões reencarnatórias, daquilo para o que viemos nessa encarnação, né? E também para nós mesmos nos conhecermos melhor, cada um conhecer a si, conhecermos uns aos outros e sabermos nos tolerar, nos apoiar nessa caminhada, que tem muitos momentos um pouco mais pesados e a gente precisa desse ombro amigo, né? A gente precisa desse apoio, desse suporte, que a gente possa, com essa busca, com esses conhecimentos, com essa convivência, se tornar mais unido, se sentir mais fraternos, mais próximos uns dos outros e contar com esses companheiros que estão nesse grupo para buscarmos apoio no momento necessário e também servirmos de apoio se necessário for. Obrigado, Senhor, obrigado, Mestre Jesus, nossa Mãe em Jesus Cristo, Maria, que o nosso final de semana seja de um frio gostoso, seja de um calor gostoso também, da convivência entre nós, e que a gente siga sempre com essa vontade de buscar mais, de evoluir mais, de crescer. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos. Muita paz. Ótima noite, ótimo final de semana. Tchau. Boa noite a todos. Tchau, que Deus abençoe a todos. Amém. Para todos Obrigado, nós. seu Sebastião. Tchau, tchau. Bom final de semana aí, seu Sebastião. Fala, de bom aí pro senhor aí, para a sua turma aí de Maracaju, né?